Apocalipse 19, verso 20: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Até aqui, oremos então neste momento. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da glória, invocamos o teu santo nome neste lugar e sobre a vida de todos os nossos queridos irmãos que estarão vendo esta pregação, esta mensagem em muitos lugares de nosso grande país. Abençoe a todos, vai ao encontro, Senhor, do coração, da mente, operando eficazmente a graça, o poder, a renovação do Espírito na vida de homens e mulheres, jovens e crianças, guardando e sustentando com a mão poderosa do Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Glória a Deus. Vivemos em um mundo de grandes transformações. Alguém disse uma frase que marcou minha mente. Essa frase eu pensei nela, não me lembro mais, já fazem mais de 5 anos. Mas estava escrito assim: o mundo mudou. São poucas palavras, mas significativas. O mundo mudou. Na realidade, vem mudando a cada dia, a cada momento. Por isso que eu começo falando: vivemos em um mundo de grandes transformações. E nós temos que estar preparados para este tempo, para esta época, para sabermos para onde Deus está fazendo seguir o projeto do reino, da sua ação neste mundo e através de nossas vidas para tocar outras vidas. O que está ocorrendo? Está ocorrendo uma verdadeira revolução no campo das ideias, do direito, da moral, da família e da igreja. No geral, pensando em nós, em nosso país, o povo brasileiro tem sido um povo muito infantil. Essa é a verdade. Às vezes o brasileiro é meio convencido de muitas coisas, mas geralmente as coisas que o brasileiro se convence dela, acha que ele é o bom nela, ele está decepcionando todo mundo, né? Até um tempo atrás, sei lá, uns 20 anos atrás, o Brasil era o tal no futebol, agora está uma fraqueza danada, né? Eu sou totalmente contra esse estilo de futebol profissional. Sempre eu falo, para brincar com as crianças, divertir com os filhos e os netos, acho que é uma ótima brincadeira, uma ótima diversão. Mas quando se transforma em uma indústria de gerar riquezas, de promover ídolos, se transforma num pecado. E o brasileiro se gabava disso, hoje não pode se gabar mais. Quando o brasileiro se gaba do carnaval, é outra miséria que ele tenta colocar como se fosse grande realização, que é o carnaval, uma festa ridícula, que as pessoas se envolvem apenas com obras da carne, por isso já chama carnaval, né? Então, no geral, o povo brasileiro tem sido um povo infantil, porque fica ostentando coisas que não existem mais e são fáceis. O povo brasileiro é um povo que acredita em tudo que ouve, sem analisar, sem julgar, e que vai na conversa de qualquer um, e que muitas vezes é fácil de ser enganado. A proliferação de seitas falsas no Brasil tem um índice muito elevado. Por quê? Porque tem aceitação, porque tem seguidores, porque tem quem vai na conversa, né? Nós temos que ter um pé atrás, nós temos que ser questionadores, no bom sentido da palavra. Nós temos que ter o entendimento, a mente capaz de questionar: isso é verdadeiro? Será que isso é correto? Essa pessoa está realmente dizendo algo que tem consonância dentro da Bíblia? Eu vou analisar, eu vou pesquisar, e não apenas abraçar a coisa de primeira mão e seguir às vezes um caminho completamente fora da vontade de Deus. Há duas áreas na vida humana que estão sendo diariamente exploradas no sentido exatamente do engano.
Duas áreas. A primeira área é a área da política e a segunda da religião. E você já vai entender então por que eu li este texto que fala da besta e do falso profeta. Esses dois personagens vão representar exatamente nesses últimos dias a besta, a política, falso profeta, a religião. São dois elementos que vão representar as tendências que vão estar dominando a humanidade nos últimos dias. Quanto à política, deixa eu mencionar para vocês, assim, ser bem objetivo nessa palavra, não vai ser muito longa, mas quanto à política, o que a Bíblia fala sobre a política? O que a política, no geral, está fazendo no mundo? Qual é a relação da política e o reino de Deus? O que uma coisa tem a ver com a outra? Veja bem, no Salmo 2, nos versos 2 a seguir, está escrito assim: os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Olha o perfil, olha a descrição da política, do mundo político. Aqui fala os reis da terra. Se levantam. A política no geral, ela tem a sua maneira de atuar, atrai muitos fanáticos, muitos seguidores, muita gente envolvida, somente na época que nós estamos vivendo, que é uma época exatamente de política no Brasil. No geral, a política se levanta contra o reino de Cristo. Ela não coopera, ela não é omissa, ela não é neutra, ela é oposta. Os reis da terra se levantam. Isso aqui vai ser a atitude da agora até a vinda de Cristo. Haverá uma oposição velada, escondida, contra o reino de Cristo. Lembra quando Jesus nasce lá na Belém da Judeia, que os magos chegam em Jerusalém e perguntam: onde está o rei dos judeus? Quando eles mencionam onde está o rei dos judeus, o rei Herodes diz: vão lá então ver se vocês encontram o menino e volta e me diga onde ele está. E a Bíblia diz que ele tensionava matar Jesus. É assim que os reis da terra sempre agem. Por quê? Porque Jesus foi chamado de o rei dos judeus, e ele é mais do que rei dos judeus, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Se como o rei dos judeus já teve um ódio tremendo contra ele, quanto mais quando o mundo fica sabendo que ele é o rei dos reis. Que para nós, irmãos, é que as pessoas não falam, mas elas agem, elas vivem o que eu vou dizer. O que acontece é que tem muitas milhares de pessoas que de fato odeiam a ideia de que Jesus será Senhor sobre toda a terra, sobre todo o universo, e que eles terão que chamar Jesus de Senhor. E eles não querem chamar Jesus de Senhor. Eles não querem ter um Senhor como Jesus, porque um Senhor como Jesus é um Senhor da justiça, da verdade, da pureza, da santificação, da separação do mal. Eles gostam do mal. Então os reis da terra se levantam, e o que eles falam juntos, esta é uma hora em que eles se tornam amigos, para terem Jesus como seu inimigo comum. Para ter Jesus como inimigo comum, os inimigos entre os reis da terra fazem amizade, se ajuntam. Eles então se mancomunam, ou seja, se unem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, ou seja, não vamos permitir que ele estabeleça o reino, sacudamos de nós as suas cordas. E aí há uma resposta do salmista de Deus aqui, quando o Senhor diz assim: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. A situação entre a política do mundo, o reino deste mundo, que é representado pelos reis da terra, é tão oposta ao reino de Deus,
que Deus vai ironizá-los, Deus vai ter sarcasmo, vai expô-los à vergonha, vai rir deles. Já está rindo deles, porque o que eles tensionam fazer, o que eles praticam, o que eles fazem, vai cair tudo por terra, vai se arrebentar tudo. Teoricamente, a política devia funcionar com a finalidade de organizar a sociedade, de proteger o cidadão, de proporcionar o bem-estar comum, de oferecer condições para que as pessoas tivessem uma vida digna. Porém, na prática, não há nada disso acontecendo. Não é isso que acontece na prática. Eu estou falando que agora chegou a hora das promessas, né? Eu vou fazer, eu vou dar, eu vou produzir. Mas na prática não é isso que acontece. Ao invés de priorizar o povo, a política nos moldes que a gente vê agora mais comum funcionando, ao invés de priorizar o povo, ela prioriza a si próprio, né? Grande percentual dos políticos, e a maioria, se utiliza dos cargos políticos os cargos públicos e políticos, se apropria deles para benefício próprio. A intenção e a proposta é outra. A proposta é que uma pessoa que se elege, que se candidata a vereador, deputado, senador, governador, prefeito, a proposta é que ele seja um servo do povo, é que ele vá administrar os bens do povo a favor do povo. Ele já vai ser assalariado para não precisar de pôr a mão no que é do povo. Mas isso acontece na prática? Entre 1000, talvez tira menos de meia dúzia, né? Então, na política existe um germe de Satanás, parece nela. Germe não, um demônio mesmo, né? Que não permite nem que os bons continuem bons lá dentro. Eles entram com boa intenção, eles se esforçam para ser bom, quando de repente aquele que parecia ser o melhor de todos que apareceu, começa a aparecer pontas, começa a aparecer os problemas, as complicações escondidas, ocultas, né? O alvo hoje da maioria dos políticos é, primeiramente e antes de tudo, aparelhar o Estado. Quando o indivíduo é eleito, ele entrou numa Câmara, numa Assembleia Legislativa, onde quer que ele vá, ele já se une com os outros que também entraram, que estão eleitos, para fazer regras que beneficiem a eles. As primeiras medidas que eles tomam é essa. Vamos estabelecer aqui uma lei, uma regra. Aliás, vamos ver como é que dia que nós vamos aumentar nosso salário, né? O trabalhador passando fome, lutando sem parar para ganhar um mísero salário de R$ 1.412 por mês, e ele já ganhando os seus 15, 18 por mês, diz, vamos fazer aqui uma alteração de aumento do nosso salário. Quando é para discutir o salário mínimo do trabalhador, demora 2, 3, 4 meses, às vezes até mais. Quando é para discutir o deles, eles começam 9 horas da noite e terminam às 10 já resolvido. Egoísta. Está na cara, isso acontece todo dia diante do cidadão, do brasileiro, né? Então, o que acontece? Eles entram e a primeira coisa que eles pensam em fazer é aparelhar o Estado, a fim de que eles tenham mais segurança, mais conforto e melhores salários, sendo que já é muito bom, às vezes do jeito que quando eles chegam lá já está, mas eles continuam pensando nisso. Eu estou falando o seguinte, é isso a realidade do ser humano. O reino de Deus está no meio disso. Os profetas de Deus brigavam com os reis corruptos, com os reis que desobedeciam a Deus, que faziam o povo passar necessidade. Os profetas de Deus encaravam eles de frente, igual Elias entrou em confronto com Acabe e chamou ele de perturbador e etc e tal. Mas por que eles falaram aquilo? É porque os homens que deveriam ajudar o povo estavam atrapalhando, estavam complicando a vida do povo.
O Estado, então, esse Estado brasileiro, Estado pode ser americano, pode ser de outro país, para todo lado é a mesma coisa. Para todo lado é a mesma coisa. O Estado se tornou e se torna cada vez mais pesado para o cidadão. Sabe por que é fácil entender isso? No tempo do Brasil Império, lá atrás, 300 anos atrás, sabe, já tinha imposto, claro que já tinha impostos, mas se cobrava, quando começou a cobrar 20% da renda do cidadão. Era chamado o quinto. Era o quinto, porque 20% corresponde a um quinto, né, de 100. Hoje no Brasil, atualmente na nossa época, nós pagamos 40% do que nós ganhamos, de tudo que nós ganhamos, para o imposto para o governo, que seria o dinheiro que, teoricamente, teria que nos devolver em forma de uma cidade perfeita, limpa, com assistência médica, educação de primeira qualidade, tudo arrumado, tudo perfeito, tudo bonito, né? Mas não vem isso, não volta isso. E olha que 40% equivale a 2/5. Nós estamos pagando o dobro. Na época que instalaram os impostos no Brasil, que era o tal do quinto, você sabe por que veio essa expressão, vai para os quintos dos infernos? Era por causa desse quinto. Esse quinto já deixava o povo tão com raiva e contrariado, quando eles ficavam nervosos, eles falavam para o outro, vai para o quinto dos infernos. Agora nós estamos pagando 2/5, 2 infernos ao mesmo tempo. Vocês nunca viram, né, a pregação política. Eu estou pregando a verdade sobre esse sistema corrompido que é o mundo. Às vezes tem gente que acha isso muito bonito, isso está certo, tudo normal. Tem nada normal, estão contra Cristo, contra a verdade, contra Deus. A verdade é essa. E não tem outro conserto, não falar desse jeito para eles, porque eles são mestres de fazer lisonjas, de te elogiar, de te comprar na conversa. Bom, nós chegamos nesse ponto aqui só para dizer para os irmãos que nessas alturas a política, na forma como ela existe, na forma como ela está sendo praticada, ela está sendo um empecilho para o reino de Deus. Essa é a verdade, está escrito. Agora vamos rapidamente para outro ponto, senão eu não falo outro ponto. Eu disse que há duas atividades, duas coisas na terra que estão sendo exploradas contra a verdade, contra o reino de Deus. A primeira eu falei já, política. A segunda, a religião. A besta e o falso profeta. Agora nós vamos entrar nessa questão teológica, escatológica também. A Bíblia diz o seguinte: e vi subir da terra outra besta. Este relato aqui está em Apocalipse 13. A primeira besta que sobe do mar, que é exatamente os primeiros versículos do capítulo 13 de Apocalipse, é o anticristo, a besta que sobe do mar. Agora, verso 11, já relatou sobre a besta que sobe do mar. Agora, o segundo relato: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, e receber a ferida da espada, e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Veja bem, esse segundo elemento aqui é o falso profeta. É um líder religioso, é um ministro de culto de um governo que vai ser global. A
Como a Bíblia diz que a primeira besta, que é o anticristo, vai dominar o mundo e a terra inteira vai maravilhar-se após ela. Então, quando surge essa aqui, ela surge fazendo sinais e assessorando a ascensão do anticristo, da primeira besta. Quem é ele? É um indivíduo, vai ser um indivíduo que vai operar sinais, né? A questão de sinais, principalmente na área da religião, é um forte argumento para impressionar o mundo, as pessoas. E este indivíduo aqui vai vir com uma unção demoníaca capaz de operar sinais. E o intento é levar a terra inteira a adorar a besta e a sua imagem. Ora, é claro que não é uma ação divina, é uma ação demoníaca que leva o homem à idolatria. Chamado aqui de segunda besta. Porém, no livro do Apocalipse 19, ele é chamado de falso profeta. Eu vou ler o texto de novo, foi o que nós lemos no início. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Então aqui traduz, quem é a segunda besta? Falso profeta. Por que falso profeta? Porque é um líder religioso. Aqui não é especificamente a política, mas é a religião anexada, conveniada com a política. Porque o falso profeta vai trabalhar junto com o anticristo. No capítulo 17 do Apocalipse, esse sistema religioso que vai existir no governo do anticristo é chamado ali no capítulo 17 do Apocalipse de a grande prostituta. Esse é um nome dado ao sistema global, que vai permear sobre a terra. O que está escrito ali? Vamos dar uma olhada, capítulo 17, verso 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Vamos para as palavras-chave, porque não vai dar simplesmente de fazer todos os detalhes, só as chaves. Primeiro, grande prostituta, assentada sobre muitas águas. É um sistema religioso. As águas representam as nações, o mundo, o povo. Então é um sistema religioso global que domina grandes multidões. Número 2, sua prostituição. Fala que este sistema religioso promove uma falsa adoração, e principalmente uma adoração a ídolos. Número 3, a mulher está sentada sobre a besta. Isso significa que a mulher, representando o sistema religioso, vai ter um domínio sobre o anticristo, um certo domínio. Sempre um sistema religioso forte, poderoso, dominante, quer mandar nos reis da terra. Não é à toa que ainda hoje todos os reis da terra, praticamente todos, gostam de ir numa determinada cidade lá da Europa e vai para visitar um líder religioso que é tido como um líder global, e vai ali para beijar o seu anel, e vai ali para inclinar perante ele. Nosso presidente, acho que o único que não foi mesmo foi o anterior. Os outros todos já foram lá e se curvaram diante dele. Então esta expressão, quando a Bíblia fala que ela está sentada sobre a besta, significa que ela tem um domínio sobre o sistema político. Esta mulher, que é um sistema religioso, ela domina, ela tem um certo poder sobre o sistema religioso. Embora a Bíblia diz
que o anticristo, a quem ela está sentada sobre ele, dominando sobre ele, vai virar contra ela e vai destruir suas carnes, a Bíblia diz. Outro texto, outra palavra-chave: vestida de púrpura, escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas. Isso significa que esse sistema religioso tem grande riqueza. A riqueza desse sistema torna ele muito poderoso. Faz então com que os reis da terra admirem essa mulher prostituta que tem tanto adornos, pedras preciosas e ouro. Ou seja, isso fala da pompa, né, da ostentação, da grandeza. E quinto, para terminar as palavras-chave, ela traz um cálice de ouro. É de ouro o cálice. Porém, a Bíblia diz que ele está cheio de abominações. O ouro fala da aparência, o que é visível, o que a televisão mostra, o que a sociedade acredita ser. Mas o olho de Deus, com um raio-x, capaz de conhecer o que está no coração do homem, diz para nós que o copo pode ser de ouro, mas dentro dele só há abominações, só há imundícias. A aparência dos seus rituais parece ser muito elevada, mas a essência é imunda. Tem uma finalidade. Que finalidade é? Vamos ver, já um pouquinho na frente. A Bíblia chama essa mulher de Babilônia, a mãe das prostituições. Este sistema religioso teve início em Babel, lá no livro de Gênesis, quando se constrói aquela torre para atingir os céus. Depois de Babel, vem Babilônia, exatamente aonde a torre estava sendo construída. Depois fica a cidade que vai chamar Babilônia. E esta palavra Babilônia, então, está ligada ao quê? À idolatria, ao ocultismo, ao propósito de invadir o céu, de ir aonde Deus está, de tomar o lugar de Deus. Exatamente aquilo que estava na mente de Satanás. Ele traz aquela ideia para a terra e os homens compram a ideia, ficam com ela, começam a construir a torre. Deus, na sua misericórdia, desce e diz: nós temos que impedir essa obra, porque do jeito que esse povo está, eles vão causar problema. Então Deus confunde as línguas, é um juízo brando, suave, para dissipar o povo. Mas o fato é que o espírito que estava operando ali não foi morto, não foi destruído, e ele continua perpetuando a ideia de quê? De atingir o céu, de trabalhar com o ocultismo. Alguns acreditam que a Torre de Babel seria como se fosse um centro astrológico para estudar os astros, para definir futuros, para determinar destinos. Era tudo isso e algo mais, né? Era muito espiritual, era algo que tinha muito a ver com a vida espiritual, o confronto e a guerra espiritual contra Deus. Aqui diz que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Escute, desde a reforma protestante em 1517, as pessoas que deixavam a igreja romana e eram incentivadas a ler a Bíblia por si próprias, a confiar na graça de Deus, essas pessoas que abandonavam, que saíam do jugo da igreja romana, eram duramente perseguidas até a morte. Milhares foram assassinadas direta ou indiretamente, por não se submeterem aos rituais e doutrinas romanas, tais como batismo infantil, intercessão aos santos, oração pelos mortos, culto às imagens, uso de velas nos cultos, mediação de Maria, adoração à hóstia, crença no purgatório, crença na salvação pelas obras, crença na reconciliação universal, crença na infalibilidade papal e o desprezo total pela Bíblia. Todas as pessoas que começaram a contrariar esse sistema de doutrinas falsas, heréticas, que já estavam dentro do cristianismo, em 1517 isso já estava instalado, né? Todos que contrariaram, todos que aceitaram o desafio que Lutero fez de sair de lá
e de crer em Deus por si próprio, de buscar a vontade de Deus na Bíblia, foram perseguidos e muitos, milhares foram mortos. Esta mulher estava embriagada com o sangue dos santos. No capítulo 18 agora do Apocalipse, vamos para a parte final. Nós temos a revelação agora da destruição da grande Babilônia, principalmente em seu aspecto econômico e global. Veja que eu mostrei para os irmãos aqui que no final, essas duas correntes que estão dominando a humanidade, política e religiosa, elas vão se unir. A besta e o falso profeta são companheiros. Interessante, a política sempre quis puxar a igreja para o lado deles, para entrar no meio deles. E de uns tempos para cá, por estarem totalmente fora da revelação de Deus, do entendimento de Deus, muita igreja, mesmo evangélica, estão metidas até o pescoço nas questões políticas, nos embates políticos, na discussão política. Deixaram o altar, que é onde a gente faz a diferença, no altar, e foram debater nas tribunas políticas, querendo com isso resolver o problema. Irmão, desde que a igreja, aí eu imagino, eu tenho por mim que deve ter uns 30 anos, que eu comecei a ver a febre começando a pegar os evangélicos, porque diziam o seguinte: nós precisamos de ter nossos representantes, nós precisamos fazer representantes, nós precisamos disso, e puseram os representantes lá e não resolveram nada até hoje. Até hoje todas as leis que não precisavam de ser votadas está aprovada, está funcionando. Ao invés da igreja ficar querendo nomear representantes para nos representar aqui na Câmara dos Vereadores, lá na Assembleia Legislativa, nós temos que aprender a curvar aos pés de Jesus, porque Ele que peleja por nós, Ele que nos defende do mal, Ele que peleja essa batalha espiritual, Ele que faz Satanás recuar. Você acha que Deus está resolvendo os problemas do mundo lá na Câmara? Deus resolve os problemas do mundo no púlpito, aqui na igreja, com o joelho dobrado. Então a igreja errou redondamente. A igreja pode ter os melhores oradores para contestar esses povo ímpio, não vai resolver nada, eles vão ficar com mais ódio da igreja, só isso. Agora, se nós estivéssemos orando, sem identificar com partido nenhum, sem identificar com candidato nenhum, nosso negócio é Jesus Cristo e o seu Evangelho. Se nós tivéssemos clamor pela salvação de almas, essas pessoas iam cansar dessa vida vazia deles, e viria parar aqui, e via a glória de Deus, e encontraria Jesus e seria salvo. Mas sabe como é que eles estão pensando sobre os pastores ultimamente? Um candidato A, um candidato B, não, aquele pastor apoia ciclano, não, que apoia Beltrano, não, ele não é dos nossos, não, ele está do nosso lado. É ver uma porção de pastores aí somente como parte do jogo. Estava aqui num desses últimos anos de outras eleições, e uma senhora, uma mulher que disse que, acho que ela tem uma líder aí, de uma igreja, liga para mim, lá em casa. A maioria das pessoas já sabe aqui em Trindade qual é a nossa posição, mas de vez em quando aparece um meio desavisado. Ela liga: ô pastor, você é o pastor Elcio? Sou eu mesmo. A paz do senhor, tudo bem com a senhora? Não, tudo bem, é porque está vindo, pastor, está vindo de Goiânia, o deputado falando de tal, e a minha casa aqui, eu ofereci ela para o candidato, um daqui de Trindade, não lembro mais nem quem era. Ele vai dar uma palestra aqui, ele queria que eu reunisse as pessoas, lembrei do senhor e tal. Eu falei: irmã, para que serve essa reunião? Ué, pastor, para debater os problemas, questões e tal. Eu falei: não, mas eu já tenho o seu caminho das soluções dos problemas já. O caminho é Jesus. Não, eu sei, pastor e tal. Aí ela começou com o vazio, né? Eu sei, porque, mas o senhor sabe, a gente tem que decidir essas questões. Eu falei: irmã, eu fui chamado. O senhor acha que está ajudando a sociedade com isso? Eu acho. Pois é, então eu vou falar para a senhora, eu acho que a melhor maneira da minha parte, de ajudar a sociedade, a família, o povo de Trindade, é ficando onde Deus me colocou. E Deus me colocou no altar. Então, a melhor maneira que eu posso cumprir esse propósito do bem do povo é no altar.
Ela disse, mas só podia mandar pelo menos um representante. Eu falei, não deixo ir se quiser, eu não deixo. Pessoal, desculpa então, eu vou continuar também desejando bem para a minha cidade, mas no altar. Tá bom, né? Então o senhor não esquece de orar por nós. Quase que eu falei para ela, acho que não vai adiantar também não. Acho que não vai adiantar, não. Essa febre está muito alta na senhora. Tem que tomar outra providência aí para baixar a febre. Então não é por aí, não é por esse rumo. Nós fomos chamados para estar na presença de Deus. Aleluia. Alguém pode dizer, isso é ficar alheio, omisso. Não tenta me puxar para o seu lado, você não vai dar conta. Não tenta me enfiar nessa questão bagunçada, incrédula, ímpia que está o mundo, que eu não vou aceitar mesmo. Não adianta, que não vamos levar para lá. Isso que eu sou é omisso. Não sou omisso, não. Eu estou cumprindo o meu dever de homem de Deus. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Uma outra pessoa, uma outra vez, passa em casa, o senhor pode me ajudar? Eu falei, posso, candidato. Então o senhor faz um compromisso? Eu falei, faço com você e com os outros 100 mil que tem em Trindade. Se passar outra aqui daqui 10 minutos, eu também estou ao lado dele para orar por ele, para abençoar ele. Não queria sim. Eu falei, não vai ter desse jeito não. Eu vou continuar sendo pai de todo mundo. Um pai está certo de chegar e falar, não quero ser não, filho, vai para lá, eu só quero fulano, ele é do meu partido, esse aqui é o meu partido, você não é do meu partido. Você acha que um pai seria honesto de fazer isso com os filhos? Dividir os filhos, falar que tem preferência por um, mas não tem para o outro? Eu vou fazer isso com vocês. Quero me colocar no lugar de pai de vocês. Você é candidato? Amém, Deus te abençoa. Passou outro aqui, amém, Deus te abençoa também. Mas o senhor não tem. Eu falei, não tem mesmo. Não tem partido mesmo. Meu partido é o JC, Jesus Cristo, Rei da Glória. Estou feliz por pertencer a Ele. Não tem jeito de ser mais feliz. Um outro chegou, eu só contando uma história hoje, hein? Já está acabando as horas. Aqui só falta um minuto para terminar. Chegou um outro e disse assim, pastor, quando o senhor está precisando, lá dentro de casa, uma outra aí, candidatura, que eu não vou falar o nome de ninguém. Quando o senhor está precisando aí, para a gente às vezes resolver algum problema, eu olhei bem para ele assim e falei assim, eu tenho mais do que você. Muito mais. Não preciso nem um centavo. Eu tenho que você não tem. Esse homem amarelou. Estava com os 2 companheiros, sabe? Ele achava que ia me comprar. Já tentaram me comprar com 30, com 50, com 200. Você ficaria firme? Não, pastor, são uns 200, dá para comprar um Jeep novo aí. Nem disse do senhor, tem 4 anos esse carro, senhor. 200 dá para pegar um zerinho de novo. Eu só não precisa fazer quase nada, só falar que gosta de mim. Mas eu gosto de você e não te cobro um centavo. Eu olhei para o candidato e falei, eu tenho mais do que você. Me desculpa, mas eu tenho para te dar. Não preciso. E aí eu aproveitei que ele tinha apoiado um candidato que fez mais dentro da área. Falei assim, o seu grande problema é que você está aliado com um idólatra. Se ele tivesse governado a cidade, fazendo boas ruas, boas praças, sem pôr santo nelas, faz as praças e deixa lá. Aí ele veio com a história, não, vamos pôr uma Bíblia, então eu falei, não põe Bíblia lá também, não. Essas Bíblias não prestam, não. Bíblia de gesso, Bíblia de cimento, Bíblia que vale é aquela que está aqui, no papel que você lê e põe no coração. Não quer praça com Bíblia, coisa nenhuma, não. Eles acham que vai comprar a gente. Eu sou contra, se você fizer uma praça ali com uma Bíblia de concreto lá, eu não vou passar lá mais naquela praça. Mas se eu não gosto da Bíblia, se eu gosto da Bíblia, não daquele museu do você. Aquilo é um museu, aquilo é uma fantasia, sabe? Aí eu disse para ele claramente, se você estivesse andando sozinho, você estava muito mais bem acompanhado. Você está andando com aquele idólatra, que só sabe fazer imagem. Eu não sou contra ele fazer imagem, encher um caminhão de imagem, levar para a igreja dele. Não tem nada com isso. Pode encher as igrejas aqui.
que ele frequenta, que é dele, com tudo quanto é tipo de santo que ele achar que tem que fazer. Agora, pôr no meio da rua aí, nas praças, nos lugares que está passando gente, cada um tem um segmento, tem uma preferência, tem um entendimento espiritual, eu sou contra. A rua é pública, a praça é pública. Agora, lá no seu tempo, não, no seu tempo você pode encher de imagem, do jeito que você quiser. Eu falo isso para eles, irmãos. Eu falo isso para eles. Tem umas pessoas, aí um outro queria me ganhar, me agradar, né? Diz, ó, pastor, nós resolvemos dar o título para o senhor de cidadão trindadense. O senhor pode comparecer na Câmara tal dia para sessão solene, assim. Eu falei, não, muito obrigado. Mas que isso, todo mundo que estava recebendo o convite, sabe? Já estava comprando roupa nova para ir, terno novo e tal. Eu falei, não quero não. Eu não preciso você me reconhecer, não. Eu sou mais trindadense que vocês todos. Estou aqui, já tenho 40 anos, amo a cidade, oro por ela. Minhas filhas nasceram tudo aqui, casaram aqui. É aqui que minha esposa trabalha, é aqui que eu vivo, aqui que Deus me permitiu construir uma igreja. O que vocês vão reconhecer o quê? Não precisa desse reconhecimento, ainda mais lá no meio, né? Da tramitação, da negociata. Quer me jogar no meio. É claro que eu não sou bobo. Se eu não quero, não preciso. Então o senhor vai dispensar? Eu falei, já dispensei. Já está dispensado. Pode trabalhar em outro, pode baixar no outro centro. Essa expressão bem mundana, né? Bem mundana. Mas é isso que eles merecem escutar. Quem baixa em centro é demônio. Então ficou parecendo que eu estava chamando eles de demônio, né? Deixa eu terminar aqui, senão eu fico falando besteira. O sistema mundo que a Bíblia nos ordena sair dele, está representado pela política, pela religião falsa, religião idólatra, religião que já matou, já derramou sangue, já espalhou mentiras. O fim desse sistema virá de repente. A Bíblia diz, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Apocalipse 18, verso 8. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Apocalipse 18, verso 9. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Aqui está falando do sistema religioso, mas do seu aspecto econômico principalmente. Mas tudo indica, muitos estudiosos da Bíblia acreditam que esta cidade vai ser reconstruída, ela vai existir literalmente. Ela representa um sistema mundial, global, mas ela também será um lugar definitivo, uma cidade mesmo. Acredita-se que haverá uma cidade que terá esse nome espiritual de Babilônia. Ela não necessariamente precisa de ser chamada, né, pelos povos de Babilônia. Deus a chama de Babilônia, porque ela representa exatamente o que a Babilônia representava no passado. Então, crê-se que essa cidade existirá nesse tempo, nesses dias finais. Talvez será o centro administrativo do anticristo e a sede desse movimento religioso global que vai assessorar e trabalhar com o anticristo. Apocalipse 18, verso 10. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Eu estou lendo os versículos que falam da rapidez, da imediata ação de Deus. Numa hora veio o seu juízo, e etc. Capítulo 18, verso 19. E lançaram pó sobre a cabeça e clamavam, chorando e lamentando e dizendo, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. A ideia é que a gente vê que essa cidade vai ser uma cidade que terá um porto, que será próxima ao mar, uma cidade que terá uma via
de exportação imediata pelo mar, por navios, grandes transportes, e que ela influenciará o mundo inteiro com sua opulência, com seu comércio, etc. Apocalipse 18, 20. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Ela perseguirá, ou talvez já tenha até perseguido, no passado, os santos, pessoas que têm uma fé perfeita em Deus, serão perseguidas por conta da filosofia, da ideologia que domina esta cidade, esse sistema. Provavelmente então essa cidade será literal, edificada nos últimos dias. Será um centro de controle e de comando do governo global do anticristo. O juízo de Deus virá de improviso e causará um colapso total na economia global. Veja, o anticristo vai usar essa habilidade que ele tem para gerir o mundo, a economia, que ele vai anunciar uma nova era, um novo tempo, vai dizer que vai ter prosperidade, que o mundo vai ficar rico, todo mundo vai ficar bem, a vida vai elevar-se, todo mundo vai viver no luxo, no conforto, etc. e tal. Então, a Bíblia diz que o Senhor vai julgar isso tudo numa só hora. Capítulo 18, 21. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. Deus está odiando essa cidade. Deus está abominando essa cidade por conta da forma como ela contamina o mundo, como ela atrai as pessoas, como ela envolve as pessoas na mentira, na riqueza, na busca pela riqueza, na vaidade, na opulência. E em ti, observa, cada detalhe agora, e em ti, aonde? No reino do anticristo, na grande Babilônia, não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flauteiros e trombeteiros. Deus vai lançar um desafio, um juízo tão forte, que as bandas de rock and roll, as grandes bandas, os grandes artistas, os grandes shows, vai acabar, vai parar, não haverá voz de músicos e flauteiros e trombeteiros, nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. Hoje é essa história, né? Arte, não sei o que, tem que dar dinheiro, aquela lei do Rouanet, aquilo é um desperdício de dinheiro. Os camaradas pegaram o dinheiro nosso, que diz que era o patrocínio do governo para a arte. O camarada foi lá para um museu, um lugar lá em São Paulo, ficou nu lá deitado e trouxe crianças para conhecer o corpo humano. Um homem marmanjo, ficou totalmente nu. Trouxeram criancinhas de 6, 8, 10 anos para deixar elas rodearem ele e ver todas as partes do corpo dele. E sabe quem estava financiando essa falta de vergonha? Nós, porque o dinheiro é nosso. E estava sendo usado, entre aspas, promoção da arte. Aqui diz que não haverá mais artífice de arte alguma. O ruído da mó em ti se não ouvirá mais. Sabe o que significa isso? As indústrias vão parar. Deus vai balançar, sacudir a grande Babilônia. A luz de candeia não mais luzirá em ti. As fontes de energia energética serão interrompidas. Vai parar os carros, vai parar as indústrias, vai parar os sistemas de eletricidade, vai parar tudo. Não luzirá em ti. Voz de esposo e da esposa não mais em ti se ouvirá. Acabou as comemorações, acabou as diversões, acabou as festas. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. A palavra feitiçaria no grego é farmaqueia, da onde vem farmácia, de onde vem a palavra drogas. A palavra farmaqueia quer dizer drogas. A palavra feitiçaria é apenas vamos dizer assim, um termo mais conhecido, mas diz respeito às drogas. Por que é que Deus vai odiar essa cidade? Porque ela será a grande promotora das drogas. Nessa época a droga vai estar liberada. As pessoas serão viciadas.
e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos que foram mortos na terra. E então a Bíblia diz que depois destas coisas, o Senhor vai lançar essa cidade de Babilônia como quem lança uma pedra no mar. Não vai sobrar nada, os mercadores vão ficar chorando, todo mundo vai ficar lamentando, porque acabou a fonte do lucro fácil, do lucro à custa da miséria e da destruição de famílias, de jovens. No capítulo 19 de Apocalipse, logo depois que a Babilônia é destruída, que Deus manda o povo dele sair dessa Babilônia, não se aproximar dela. Graças a Deus nós já saímos, né? Não estamos mais dentro dessa Babilônia. E aí tem um grande culto no céu, que eu não vou ler, no capítulo 19, há um grande culto de adoração, de celebração, porque Deus entrou na disputa, Deus está limpando tudo. E por fim, depois desse culto, a Bíblia diz assim, João disse, eu vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui é a vinda em glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda de Jesus nesse cavalo branco, seguido pelos exércitos celestiais, todos montados em cavalo branco. E eu vou precisar de pegar umas aulas como andar em cavalo, porque eu nunca aprendi a andar em cavalo. A Bíblia diz que nós somos os exércitos do Senhor e vamos ter que vir com ele montado em cavalo branco. E esse cavalo, como é que é? Espiritual? É cavalo literal? Não, não deve ser literal, porque vem voando, né? Acho que é mais fácil andar no cavalo que voa. Eu não gosto de cavalo que galopa, eu fico querendo cair dele. Esse que voa deve vir suave, igual a nave. Glória a Deus. Então nós vamos vir com o Senhor. E olha, o livro do Apocalipse, para terminar mesmo, para finalizar, é como se fosse várias câmeras de uma transmissão internacional, e de vez em quando pega a imagem de uma câmera que está vendo um determinado quadro, uma determinada imagem, de repente passa para uma outra câmera, mas às vezes está acontecendo tudo na mesma hora, mas na reportagem você começa a ver então várias imagens, vários lances, para formar uma ideia geral do grande acontecimento. Pode ser uma corrida de carro, pode ser um jogo, pode ser uma Olimpíada, sei lá. Também o Apocalipse parece com esse tipo de câmeras. O Senhor estava destruindo a Babilônia. Ao mesmo tempo, Jesus está preparando para descer. A Babilônia representa a destruição do sistema religioso falso. O Senhor está descendo para pôr fim ao sistema político falso. Ele está descendo, vai descer no Monte das Oliveiras, em Israel, e ele vem para livrar Israel da destruição, porque o anticristo está comandando uma invasão em Jerusalém, já matando inclusive judeus, destruindo. E a Bíblia diz, quando o Senhor descer dos céus, com os seus milhares, seu exército de milhares, dos cavalos brancos, a Bíblia diz que ele vai destruir o iníquo com assopro da sua boca. E quem são esses? Besta e o falso profeta. Eles estarão no campo de batalha. O sistema deles já está sendo destruído pela ação divina, que é a Babilônia, e agora eles próprios vão ser confrontados com Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus estiver descendo, eles vão virar suas armas, seus mísseis para Cristo. Imagina os irmãos, o anticristo é um tolo mesmo, imbecil, né? Vai virar os mísseis para Cristo. Vamos derrubar aquilo é uma nave, aquilo é um avião teleguiado, aquilo ali é uns drones que está vindo. Vamos derrubar, porque eles estão vindo aqui para tentar nos surpreender. A Bíblia diz que o Senhor não vai permitir que eles dêem um disparo sequer. Lá do alto mesmo ele dá um sopro. E a Bíblia diz que ele prenderá a besta, o falso profeta, e os lançará vivos no lago de fogo e enxofre. E os exércitos que acompanham eles, a Bíblia diz que serão mortos pela espada que sai da sua boca. Então o Senhor vai pôr fim, numa hora, em tudo isso. E o que vem depois? Aí vem o que é realmente importante. É o governo de Cristo por 1000 anos. Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus, vocês ficaram até agora, já passou do horário, vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus porque nós temos
a verdadeira esperança. Não estamos esperando de outro lado, nós esperamos do alto, esperamos do Cristo vivo, que pode nos dar o entendimento, a sabedoria, a revelação para nós confiarmos. Deus abençoe todos vocês que vieram ali do Monte Sinai. Pastor Kleber, obrigado. Mãe Hernandes, eu estou devendo uma tremenda de uma injustiça, corrigir, que eu tenho feito com relação a você. Eu tenho falado quase todas as vezes que eu ia lá no Monte Sinai, que o irmão Hernandes aqui, irmão, os irmãos aqui, o irmão Hernandes, o irmão José, o irmão Hernandes presbítero, o irmão Hernandes é evangelista. Verdade, sabiam? Eu acho que eu sou culpado de ter deixado muita gente enganada, porque eu ficava falando, os irmãos presbíteros. O irmão Hernandes é evangelista, foi consagrado evangelista, que já tem quase 2 anos, mais ou menos 2 anos. Então, desculpa, irmão Hernandes, a mente da gente é falha. Então, graças a Deus pelo evangelista, graças a Deus pelo pastor, pelo presbítero, pelos presbíteros, por todo mundo. Mas é bom que se faça essa justiça, tá bom? Quando for apresentar, quando for conversar, mencionar o evangelista Hernandes. Deus abençoe, oremos, vamos agradecer a Deus. Querido Deus, meu Pai, em nome de Jesus, abençoe e guarde esses irmãos que vieram aqui nesta noite, alguma coisa preparada especialmente para eles. O Senhor certamente comunicou, certamente expressou, e eu te louvo, sei verdadeiramente que o Senhor está no comando, guiando a igreja para ser esta luz dos últimos dias, até que o Senhor volte, nós possamos estar firmes, levantando o Senhor a bandeira do Calvário, essa bandeira ensanguentada, que traz as marcas da redenção, que o Senhor possa abençoar, que nós sejamos juntos estes instrumentos, para o louvor e glória do teu nome. Despede todos em paz, em nome de Jesus, hoje e sempre. Todos podem dizer amém? Amém. Está terminado em nome de Jesus.